Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, entrar agora na fase mais difícil, né, da pandemia do vírus. Então agora começou já a aumentar o número de mortes toda semana, todo dia, né, diariamente. 400 pessoas morrendo, 500 pessoas morrendo. E o que tudo indica vai piorar, né? Vai ser mais, isso não é nem é apenas o começo, né, da fase crítica vão realmente começar a sentir o impacto, né? Até agora estava só essa tensão, o pior de tudo é isso, né? Que o problema nem começou ainda, né? A crise nem começou ainda, tudo isso, toda essa briga até agora é só a expectativa da crise. As pessoas nem começou, as pessoas já estão se debatendo, se agredindo, e nem começou o problema ainda, só na expectativa do problema já toda essa demonstração de falta de inteligência, falta de harmonia, falta de coesão, falta de colaboração entre as pessoas, né? Mas, não sei, vamos ver agora, né? Vamos ver se quando começar a contar os cadáveres, ver se as pessoas acordam, né? Começam a levar a sério o assunto. Não só as questões de precaução, mas a questão de ter um pouco de humildade, né? As pessoas só querem resolver tudo brigando, né? As pessoas não têm noção, né, de que não brigar é útil, né? Tudo que as pessoas querem fazer é brigar. A única coisa que elas sabem fazer é isso, né? Então, elas não sabem resolver as coisas sem brigar e sem agredir alguém, né? Só enxergam tudo em termos de combate, em termos de agressão. Então, vamos ver se agora as pessoas acordam para isso ou não, né? Vamos ver se as pessoas acordam para a realidade do mundo também, né? Na verdade, o que está acontecendo não é novidade nenhuma, né? Não deveria ser surpresa. Ninguém... O fato das pessoas jamais terem... O fato das pessoas estarem surpresas com isso, achando que é um evento assim totalmente fora do esperado, é porque deu muita sorte nos últimos anos, né? Os últimos anos dos anos 60 para cá, né? Dos anos 50 para cá, né? Porque mesmo antes disso já tinha guerra, né? Está sempre sob ameaça de guerra. Então as pessoas ficaram mal acostumadas, né? Esqueceram onde é que elas vivem, né? O que é o mundo, né? O que é o mundo dos seres humanos? As pessoas ficaram negligentes, esqueceram onde é que é, qual que é a situação disso aqui, né? Vai todo mundo empurrando com a barriga até cair a ficha, né? Até a realidade bater na porta e as pessoas então relembrarem, né? Qual que é a real situação do mundo, né? Então na verdade esse assunto está conosco desde sempre, né? Doença, velhice, morte é um assunto que sempre esteve presente. Então não é uma ocasião fora do comum que está acontecendo. Não deveria, né, que nem quando, na época que o Ajahn Chah era vivo, aquela região do planeta estava sob a ameaça do comunismo. Os comunistas estavam dominando todos os países daquela região. E a Tailândia era dita que seria a próxima, né, a cair, né? Porque na Tailândia também tinha um movimento comunista bastante presente, né? Então existia um medo real, né, de que a Tailândia também ia cair para o comunismo, ia ter toda aquela violência da morte que o comunismo traz, né? Quem já conhece a história do sudeste da Ásia sabe como é que é isso, né? Então todo mundo muito assustado e com medo. Aí eu perguntaram para o Ajahn Chah se ele tinha medo, né, estava com medo dos comunistas. Eu falei, não. Porque não, o comunista nasceu, desde que eu nasci, os comunistas nasceram juntos. Desde que eu nasci, os comunistas já vieram juntos, né?
Quer dizer, na verdade, o que ele está querendo dizer é que o que as pessoas têm medo não é do comunismo, as pessoas têm medo da morte, né? Então, e a morte nasceu junto conosco, né? Assim que você nasceu, a sua morte nasceu junto. Assim que as pessoas saem mesmo que elas estão dentro do ventre ainda, elas já estão sob a ameaça da morte, né? Então, não é, as pessoas, na verdade, o que a gente tem medo não é de doença ou de guerra ou de agressão, o que as pessoas têm medo é de sofrimento e morte, né? Então, mais sofrimento e morte faz parte da vida, né? É um ingrediente básico, né, da existência de qualquer ser humano ou animal, né? Qualquer ser que possua um corpo físico está muito exposto a isso, né? Então deveria fazer parte da sua compreensão de vida, né? Deveria estar preparado já desde sempre, né? A lidar com esse assunto. Porque mesmo quando as coisas estão boas, essa ameaça não vai embora, né? Mesmo quando as coisas estão boas, a ameaça de doença e morte não vai embora. Continua presente como sempre, né? Então, é uma ocasião para contemplar a verdade da existência das pessoas, né? Isso não é necessariamente ruim, né? Mesmo porque, por exemplo, se a pessoa enxerga a desvantagem de estar exposto a esse tipo de situação, né? Que é, se a pessoa realmente enxerga a desvantagem, enxerga o pesar, né? Enxerga o fardo que é esse tipo de existência, né? Então, daí surge a volição, né? Para tentar escapar disso, tentar arrumar um jeito melhor de existir, que não seja isso, né? Surge desencanto. Então, isso pode ser um grande fator para impulsionar a pessoa em direção à libertação, né? Em direção a buscar o caminho da libertação. Porque, na verdade, o que o Buda ensinou não foi as pessoas a serem felizes e serem legaizinhas, e serem boazinhas. Isso não, o que o Buda ensinou mesmo é o caminho para a libertação. Isso que é o ensinamento do Buda. Não é autoajuda, não é uma maneira mais legal de viver, uma maneira mais saudável de viver. Não é, mesmo, né, fora essa bagunça que as pessoas atualmente fazem ao redor do budismo e transforma ele num negócio de autoajuda e de uma coisa muito superficial e materialística, né? Mesmo você pegar o que de fato o Buda ensinou, ainda assim, né? O Buda, por exemplo, decorar e memorizar textos, não é isso que é o budismo. Não é para isso que serve o budismo. Ter regras de conduta, né? Não é para isso que serve o budismo. O budismo não existiu para criar regras de conduta. Que as pessoas desenvolvam samadhi. Não é esse o propósito do budismo. O budismo não existe para que as pessoas desenvolvam samadhi. Que as pessoas sejam sábias. Não é para isso que existe o budismo. O budismo não foi feito para isso. O budismo foi feito para que as pessoas alcancem libertação. Desenvolver moralidade, desenvolver concentração mental, desenvolver sabedoria são apenas estágios no caminho, né? Então, as pessoas não devem ficar obcecadas, né, por nenhum desses estágios, são apenas estágios, né? Então, no Ocidente, a maioria das pessoas empaca na questão dos livros, né? Só ali já para bem ali, né? Fica totalmente obcecada com aquilo. Não consegue andar para frente. Como é que você sabe que a pessoa está obcecada? Só você vê o quão irritada e rancorosa a pessoa é ao redor do assunto, né? Tá sempre ali reclamando e acusando os outros, não está correto, o certo é assim, eu que sei que é o certo desse jeito. Só você vê o quanto de rancor a pessoa carrega consigo, você vê o quanto que ela se apegou àquele assunto, né? Mesmo com relação a regras de conduta, né? As pessoas ficam rancorosas, né? Que no Ocidente não tem muito disso, mas as pessoas ficam obcecadas com regras de conduta, né? Seguem aquelas regras como se fosse uma superstição, né? Algumas tradições budistas têm muito disso, né? Umas regras de conduta que eram para ser
uma prática, né, para desenvolver certos estados mentais, acaba virando um ritual, né? Aquela observância de regras vira um ritual, né? Aí chega uma hora que ninguém lembra mais para que estão fazendo aquilo, por que a gente faz as coisas assim, não sei, a tradição é assim mesmo. E aí começa a ficar uma coisa distorcida, né, e sem propósito na vida real. Então, também, né, regra de conduta não é o objetivo final do budismo. Samadhi também não é, então também as pessoas ficam obcecadas, poucas, né, como o Popia que diz, né, queria que mais pessoas tivessem esse problema, né? Mas na verdade são poucas pessoas que têm o privilégio de ter esse problema, né, de ficar obcecado com Samadhi, ou ficar perdido nos fenômenos que surgem em decorrência de Samadhi, né? Então as pessoas se deixam seduzir pelos fenômenos que surgem em consequência de Samadhi, ou então fica obcecada, né, em não perturbar a mente, né, deixar a mente sempre quieta, né, não consegue mais lidar com o dia a dia, com as pessoas ao redor. Então também não é, né, tá errado, né? Ou então a pessoa fica vaidosa, né? Agarra aquilo e se acha sobre-humano, acha super especial, começa a abrir culto, abrir seita, abrir não sei o que lá, né? Então a pessoa parou, se deixou seduzir, né, pelo estágio intermediário e não foi ao fim do assunto, né? Mesmo com relação à sabedoria, né? A sabedoria, ela só ser hábil, né, nas coisas mundanas, tem o que é a consequência da sabedoria, né, no sentido mais básico do budismo, né? A pessoa é sábia, a pessoa vive bem, ela sabe viver bem, ela sabe lidar consigo mesma, sabe lidar com o ambiente. Então havia uma vida tranquila, né, sem muito atrito, sem muito problema. E ela se satisfaz com isso, né? Não, minha vida está boa já, satisfeito, tudo bem, eu sei viver bem, eu não fico com raiva, eu não fico com ódio, eu não fico com inveja, eu me satisfaço com pouco, né? Eu pacifico a minha mente, eu não entro em atrito com as pessoas, eu sei lidar com a morte, eu sei lidar com a doença. Então não tem nada nesse mundo que realmente me cause muito estresse, né? E aí a pessoa também se satisfaz com isso, né? Ela não faz um esforço para ir além, né? Para transcender o mundo, né? Continua apegada, né? Ou se deixa levar, né? Continua, em vez de pular da canoa, vai descendo corredeira abaixo, né? Esquece da impermanência, né? Que mesmo sabedoria é um fenômeno impermanente, né? Por mais sábio que você se fique, por mais hábil que você treine a sua mente, né? Ainda assim, né, cedo ou tarde isso se degenera, né? Isso se perde também, né? As pessoas burras ficam sábias, as pessoas sábias ficam burras, né, com o passar do tempo. Ninguém consegue suster isso para sempre, né? Então, na verdade, o Buda ensinou tudo isso, mas não ensinou nada disso, né? O Buda, isso é apenas estágios, né? Tudo coisas que o Buda ensinou, mas apenas como estágios, né? E não como destinos finais, né? Então, o que o Buda realmente ensina é a saída, né? É o caminho de saída, é o caminho da libertação, o caminho de deixar para trás, passar adiante, cruzar a outra margem. O budismo não existe para que as pessoas sejam felizes e que as pessoas sejam boazinhas, né? O budismo ensina que existe para que as pessoas possam transcender tudo isso, né? O mundo do samsara. Não precisa de budismo para que as pessoas sejam boas. Não precisa do Buda para que as pessoas sejam boas. Não precisa ver um Buda ensinar as pessoas a serem gentis, a serem caridosas. Compaixão é um fenômeno mundano. Não precisa do Buda falar sobre compaixão para que as pessoas pratiquem isso, né? É um fenômeno bastante mundano, né? Não é nada especial nisso. Qualquer pessoa normal consegue compor essa ideia, né? Consegue chegar a essa conclusão, consegue ensinar
sobre compaixão, sobre caridade, sobre gentileza, sobre amorosidade. Tudo isso é muito banal e comum, na verdade, né? Não precisa ter um Buda para fazer isso, né? O que é preciso de um Buda para fazer é ensinar o caminho para a libertação, né? Para abandonar o mundo, para transcender o mundo, para libertar-se do ciclo de nascimento e morte. É para isso que você precisa de um Buda, né? Então, apesar de que não há obrigação de quem vai estudar budismo, né, fazer um compromisso, né, de seguir até o fim do caminho, né? Mas é importante lembrar essas coisas, que senão as pessoas transformam o budismo num negócio açucarado, né? Um negócio falso e açucarado para agradar ao mundo e não para transcender o mundo, né? Dilui o budismo dentro da sujeira do mundo, né? E aí vira autoajuda, vira mindfulness, vira essas coisas meio, como é que chama? A nova era, sei lá o quê. Perde completamente, né, ponto de referência, né? O que o Buda chamava o Dharma sintético acaba substituindo o Dharma verdadeiro, né? O Dharma falso acaba substituindo o verdadeiro ensinamento do Buda, né? Então eles transformam, né, o budismo naquilo que eles gostariam que fosse. Como eu costumo dizer, né? Em vez de as pessoas se erguerem ao nível do Dharma, as pessoas puxam ele para baixo, para o nível delas, né, para dentro do chiqueiro junto consigo, né? Em vez das pessoas saírem do chiqueiro, né, e irem até o local limpo e puro, né, onde está o ensinamento, elas jogam uma corda e arrastam ele para dentro junto do chiqueiro com elas, né, em vez. Então, tudo vira a cabeça para baixo, né? Os mais ignorantes tomam o papel de professor, né, e é que nem, ou então como nos suttas, né, o Buda diz, né, como se o Buda abrisse o caminho para a segurança, né, e aí um caçador com má intenção, né, desejando matar e torturar os animais, ele vai lá e bloqueia o caminho e abre um outro caminho em direção a um pântano, né? E aí quando os animais caem no pântano, ele mata todos eles, né? Então, com relação ao budismo também tem muito disso, né? As pessoas fingindo estar ajudando, fingindo, ou né, nem fingindo, né? As pessoas cegas por vaidade, né? Nem tem noção, né, de que elas estão agindo por vaidade. Elas pensam que é compaixão, elas convencem a si mesmas que é compaixão, convencem aos outros que é por bondade, mas na verdade é só vaidade e ego, né? Às vezes dinheiro, sexo, poder, vaidade. Então é difícil, né? Difícil achar quem... Não é difícil achar quem seja sincero, é difícil achar quem tenha noção do que está fazendo. Achar quem é sincero é mais fácil achar gente falsa do que sincera. Mas gente sincera não é tão difícil, assim tem. O problema é elas estão sinceras dentro daquela loucura delas, né? Elas não estão sinceras dentro da sabedoria, da visão clara. Então é um doido sincero, mas não é um sábio sincero, né? Achar uma pessoa sábia, né, é difícil. Em geral, que a gente acha pessoas sem noção. E além das pessoas sem noção, tem as pessoas realmente sem vergonha, né? Tem os dois níveis, tem o sem noção e o sem vergonha, né? Então, na verdade, eu acho que o sem noção é mais perigoso que o sem vergonha. Porque o sem vergonha, pelo menos as pessoas inteligentes conseguem escapar dele, do sem vergonha, né? Quem realmente é vítima do sem vergonha é gente burra. Gente que não tem, sabe, o mínimo de capacidade de adicionar 2 mais 2 e concluir 4. Então, as pessoas que não têm realmente capacidade de visão, né, de enxergar o que é o que, acabam caindo vítimas do sem vergonha. Mas mesmo as pessoas inteligentes acabam caindo vítimas do sem noção, né? O sem noção realmente é bem mais pegajoso do que o sem vergonha. Sem vergonha não consegue criar realmente uma religião assim de larga escala, né? Ele consegue criar um cultozinho aqui e ali, uma coisa temporária, dura 15 anos, 20 anos, depois
desaba, né? Desaparece, que nem a gente já viu tantas vezes, né? Cria lá um culto, fica rico, ganha dinheiro, aquela sujeirada toda, aí com a própria falta de moralidade daquela pessoa faz com que aquilo tudo que foi construído ao redor dela entre em colapso, né? E aquilo cai por terra sozinho, né? Não precisa de muito esforço, né? Só o tempo vai e aquilo apodrece sozinho e desaparece. Mas o que dura mesmo são as pessoas sem noção, né? As pessoas sem noção realmente aí cria um negócio que dura séculos, né? Dura séculos, dura milênios, né? Então é difícil, né? É difícil, mas o lado bom é que não tem outra opção, né? Por mais difícil que seja, não tem opção, né? Ou a gente faz um esforço, ou então a gente já sabe onde é que a gente vai parar. Se a gente fizer um esforço, a chance que a gente vai conseguir escapar e encontrar o caminho bom são poucas. Mas a gente não fizer esforço, a chance que a gente vai conseguir escapar é zero. Então, entre pouca chance e nenhuma chance, é preferível pouca chance, né? Então, a gente ainda assim faz o esforço. A gente pega, né, cada um carrega o seu próprio fardo e bola para frente, né? Cada um tem que carregar a sua própria cruz, né? Cada um é dono do seu próprio karma, herdeiro do seu próprio karma. Existe graças às consequências do seu próprio karma, né? Então, seja qual karma vocês fizerem, que seja bom ou ruim, desse karma que vocês vão existir no futuro, né? Então, não adianta ficar reclamando, resmungando e eu vou esperar a coisa estar melhor. Fica aí esperando para ver o que vai acontecer, se vai adiantar alguma coisa. Não é uma época que você espera e as coisas melhoram. É uma época que ou você levanta agora e começa a caminhar, ou então a sua situação vai ficando pior cada vez mais, né? Porque mesmo que você ache que nessa vida que você está garantido e seguro, como é que você sabe que na próxima vida você vai estar garantido e seguro, né? Como é que você sabe qual vai ser a situação, né, da próxima rodada, né? Vai haver guerra, vai haver fome, vai haver o quê, né? Vai haver ensinamento correto ou vai haver só ensinamento falso? Vai haver só cultura de baixeza e feiura? Será que vai haver alguém que vai ajudar você a encontrar o caminho da bondade? Ou você vai crescer numa sociedade que só ensina baixeza, egoísmo e vaidade e agressão, né? Então, né, quem enxerga com clareza, né, o perigo, né, tem esse senso de urgência, né, em se esforçar e vencer, e encarar a dificuldade, né? Por mais difícil que seja, né? Como eu falei, como é muito fácil, por mais difícil que seja, é muito fácil porque não tem opção. Então, como não tem opção, é fácil, a gente anda e vê o que vai dar, né? Qualquer outra opção é pior do que caminhar, né? Então a gente caminha, né? Ficar parado não é opção. Então a gente faz o possível, faz o melhor possível e se esforça. Usa o tanto de inteligência que a gente tem, a gente recolhe o tanto de inteligência que a gente tem, recolhe o tanto de intuição que a gente tem, recolhe as boas qualidades que a gente tem, a experiência que a gente teve nessa vida curta. A gente consegue, pensa na experiência que teve, o que foi que eu já aprendi, o que é que eu já sei. Então vamos usar isso para tentar traçar, né, para onde que eu vou daqui em diante, né? Por mais que eu não tenha certeza se esse é o caminho correto ou não, pelo menos é o que eu tenho para trabalhar, é isso, né? Eu tenho esse tanto de inteligência, esse tanto de intuição e esse tanto de experiência. Então vamos trabalhar com isso, né? Vamos ver, tendo isso em mãos, né, o que é que dá para fazer, né? Dá para ter uma noção mais ou menos, né? Então vai indo por aí, né? Quem não tem noção nenhuma, então vai sofrer, né? Plano B, sofra, até você cansar. Aí quando você cansar, você começa a ficar mais empolgado para levantar, né? Então, o que não pode é fazer que nem o pessoal que mora em local frio, né? Quem já teve um local muito frio talvez tenha tido essa experiência, né? Tem locais, né, no mundo que o frio é tão grande que chega a ser um risco de vida, né? Você morre, né? Se você não fizer alguma coisa, você morre. Se você não se proteger, você morre, né? No Brasil, 90% do país, você passa frio, né? Passa frio, pega um resfriado, mas é só isso. Mas você não morre de, como é que chama? Hipotermia, né? Então, mas quem já morou em país frio, né, sabe como é que às vezes pode acontecer, né? Você começa a fazer frio. Aí a tendência que a pessoa tem é não fazer nada, né?
Quando está muito frio, a pessoa, você está dormindo, né? Que nem já aconteceu comigo, né? Estava dormindo numa cabana, era um país muito frio, né? Uma cabaninha de madeira, sem aquecedor. E eu nunca tinha tido essa experiência, nunca tinha morado em país frio, né? Então vai esfriando, vai caindo à noite, vai esfriando, esfriando, esfriando. Chega uma hora que você fala, caramba, agora acho que isso aqui já está no nível do perigo, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Mas tem a tendência, né, estar debaixo do cobertor ali à noite, de madrugada, a tendência é querer, não vou sair daqui, mas nem morto, eu vou ficar aqui mesmo, não vou botar a cara para fora, que a tendência que é natural da pessoa é não querer fazer nada, né, porque está muito frio, né. Eu acho que também o ritmo do corpo fica mais lento, né, então também há uma tendência à sonolência, há uma tendência à lassidão, à falta de energia, né. E psicologicamente também, né, a pessoa fala, não quero sair daqui, né, o pouquinho de calor que eu tenho está aqui nesse cobertor aqui, né? Se eu sair daqui, eu vou perder, esse pouquinho que eu tenho, eu vou perder também. Mas se a pessoa não tem inteligência, ela fica lá e morre, né? Como ocorreu, né? Nesse país, eu ouvi notícia, né, de um dos monges lá morreu, né? Porque ele não sabia, né, que tinha esse perigo. O cara nunca viveu em país frio, né? Ele não tem essa noção, né, de que você consegue morrer de frio, né? Então foi esfriando, 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 o cara ficou ali, bom, de manhã eu faço alguma coisa, amanhã eu vejo alguma coisa, né? Hoje eu vou só aguentar mesmo, amanhã eu faço alguma coisa. Mas não chegou amanhã não, antes de chegar amanhã ele já estava morto. Então você só não levanta, né? Levanta, tenta acender uma fogueira, tenta vestir mais roupa, tenta ferver uma água, né? Você morre, né? Então, vamos ver, né? Essas pessoas não têm capacidade de andar para frente, né? Então vamos ver se o sofrimento não consegue chacoalhar elas ao ponto de elas levantarem, né? E fazer alguma coisa a respeito, né? Agora, com certeza vai ter aqueles que o sofrimento vai afundar elas completamente, né? E elas vão ficar piores ainda, são as pessoas que regridem, né? As pessoas que morrem de ser humano e acabam regredindo para estados inferiores de existência, né? Então esse é o caso que as pessoas são afundadas no sofrimento, né? Mas tem muitas daquelas que, de outras vão, né, o sofrimento vai fazer elas despertar, né? Acordar e chacoalhar, vamos sair daqui que isso aqui não está bom, né? Vamos fazer alguma coisa porque senão isso aqui só vai piorar, né? Então é isso, né? A gente tem que fazer o nosso esforço, né? Quem tem inteligência, pegue a sua inteligência. Quem tem intuição, pegue a sua intuição. Quem tem experiência, use a sua experiência. Quem não tem nada, então sofra, né? E espere para ver se o sofrimento não vai despertar vocês ou não, né? Agora, quem sofrer e não for desperto pelo sofrimento, então afunde, vai fazer o quê, né? Afunda, chega até o fundo do poço, né? Daqui a alguns milhões de anos você começa a subir de novo. Não tem pressa, não. Então é isso, né? Eu acho que por mais que seja uma época de crise, uma época de bastante dor e sofrimento, né? Primeiro, não tem nada de novidade, não tem nada de errado acontecendo. No que me diz respeito, está tudo normal. Né? No que me diz respeito, está tudo normal. Não tem novidade nenhuma. Tudo do jeito que sempre foi. E além disso, né, por mais que seja um período mais intensivo, né, de preocupação e sofrimento, né, ainda assim, né, para quem tem sabedoria, é algo útil, né, é algo que pode levar a maior compreensão e maior visão, né, do que realmente é a situação do mundo, o que é que realmente nós, como seres humanos, temos a possibilidade de fazer, né? Eu não gosto de falar que tem dever de fazer, porque não é dever de ninguém, né? Quem quer afundar, pode afundar à vontade, né? Ninguém tem obrigação de progredir, não. Mas quem é inteligente enxerga o propósito, né? Enxerga a vantagem, né? Então, talvez seja uma oportunidade excelente, né? Para aceitar, finalmente, enxergar o mundo de maneira honesta, né? E realmente admitir, né? Então, realmente tem algo... Isso aqui não era tão legal como eu achava que era, né? Realmente tem uma tarefa a ser cumprida agora. Então é isso que eu tenho para dizer.